Começar falando aí da Série A, né, com a derrota do Sport ontem para o Vasco da Gama por 3-2. Eu dizia durante a semana, Marcos, que esse jogo seria um divisor de águas emocional, porque mesmo que, embora de rendimento o Sport não esteja maravilhoso, mas ele pegou um adversário do seu nível e perdeu. A emoção acabou? Eu acho que eu coloquei para mim, né, como meta, só cravar o rebaixamento do Sport quando passasse o jogo do Fortaleza, né? Se o Sport não ganhasse de Vasco e Fortaleza, acho que aí eu sempre estou usando o verbo, o Sport vai cair. Eu vou dizer o Sport caiu quando passaram esses dois jogos, né? E o Vasco passou, o Sport não venceu. Então tá bem perto disso para mim, né? Na minha meta aí que eu estipulei para o Sport. Então acho que o sentimento é esse, Juninho, de abatimento, né? De frustração, né? Porque o Sport começou bem com o Daniel e agora vem um viés de queda, né? Talvez tenha chegado no seu limite, né? Limite técnico aí, e não conseguiu nem ganhar do Vasco, nem empatar, né? Poderia ter sido empate fria, né? Aquela bola do Matheus no final, que foi quase em cima da linha, né? Que o zagueiro tirou, poderia ter cantado empate, mas não foi um bom jogo do Sport de novo, né? Não gostei, não tinha gostado contra o Palmeiras, foi horrível, e ontem também contra o Vasco também não gostei do jogo do Sport. Então talvez tenha atingido seu limite técnico e não vai passar disso, né? Então o Sport realmente caminha aí a passos bem largos para a Série B. E além da atuação ruim, os erros individuais, né? O erro individual do João Silva no lance do segundo gol, né? O pênalti infantil do Aderlan no terceiro gol do Vasco. Então, realmente, acaba minando um time que já tem as suas limitações dentro de um jogo ali, um 2-1 ainda era uma situação que o Sport poderia tentar um empate no segundo tempo, quem sabe. Mas aí, quando com 1 minuto do segundo tempo você comete um pênalti infantil daquele, realmente mina toda um ânimo, né, que poderia ter para buscar esse empate de um time que já tem vários problemas aí dentro da competição. E essa colocação que você falou, Juninho, sobre questão psicológica, né, da guerra psicológica, acho que o Rafinha, né, ontem no jogo, né, no Prime, foi muito feliz, disse isso também. Só que ele se referiu em relação ao jogo, né, porque o Vasco começou muito bem a partida, né, muito bem não, mas melhor que o Sport na partida. Aí o Sport consegue empatar o jogo e cria ali 2 chances de virar, né, controlando bem a bola, né, então virou meio que a parte psicológica do jogo, né? O Vasco também viu pressão grande, começou bem, aí sentiu o empate, o baque do empate do Sport, o Sport foi naquela empolgação, né? Não, agora vai, e depois o Sport leva o segundo gol e se abate de novo, demora para reagir, leva o terceiro gol, aí só no final faz o segundo gol e dá um abafa ali. Então é importante isso, esse detalhe que vocês falaram da questão psicológica, tanto do campeonato como do jogo, né? De ontem na ilha. É incrível, né? Incrível como o Sport está abatido psicologicamente por toda a circunstância, né? E aí não é o Sport, né? Qualquer time que tivesse na circunstância que está o Sport estaria abatido por tudo que está acontecendo lá na Ilha do Retiro, né? O Sport virtualmente rebaixado para a Série B 2026. Mas eu quero conversar com vocês sobre um ponto importante. Em vários momentos do campeonato, o Sport foi prejudicado pela arbitragem. E ontem houve um pênalti no início da partida em cima do Matheus Alexandre, marcado pela arbitragem, pelo próprio Klaus, né, que até em vários momentos foi questionado aqui em Recife, apitando jogos do Sport. Eu fiquei na dúvida, o Klaus beneficiou o Sport, Marcos Leandro? Quem diria, hein, Marcos? Ariel, nunca critiquei. Biel e eu, a gente dizia na Hits, né, esse gol, essa Ariel fazia. Foi em 2 momentos que a gente disse isso, né, foi contra o Altos, aquela bola que o Thiaguinho dominou e o Ariel tava sozinho e ele bateu pro gol, né? Bateu no meio do goleiro, o goleiro pegou. E a outra do Renato, no jogo de lá, né? Lá contra o Piauí, que é ridículo, né? Que lance ridículo do Renato, que ele caiu. A Ariel fazia. E a Ariel fez, né? Fez o gol, um gol maravilhoso, né? Assim, maravilhoso, né? Futebol realmente tem essas histórias, né? O cara não fez nada toda vez que entrou, o Ariel, e entra e faz um gol, né? Um gol de artilheiro, de centroavante, né? Gol de raça. Destacar também a luta, né, do Sandra para ter aquela posse de bola, né? Foi um lance que foi e voltou 2 vezes. O Sandra recuperou uma com o Balotelli, né? O Apo não deu falta, no lance que dado falta não deu. Aí o Sandra recupera a bola de novo e abre no Giovani, ele faz a jogada pro cruzamento do gol do Ariel, né? Então uma jogada muito bem de raça, né? Do Sandra naquele momento, né? O jogo foi muito truncado, muito pegado e aquele gol dá uma vantagem incrível, mano. Incrível, até pelo que foi o jogo, né? Pro Santa e esse acesso aí muito perto, né? Nunca teve tão perto aí de voltar, de sair da Série D o Santa, desde que caiu para essa divisão de novo. O Ariel, Edson, dessa vez eu vi ele entrando diferente. Não só porque fez o gol, mas a movimentação dele, né, foi mais dentro da área, ele saiu menos da área. Né, e ele estava mais focado que precisava fazer um gol
É como se ele tivesse também se sentindo pressionado, dizer, pô, eu vim para cá para fazer um gol, porque a contratação dele estava sendo questionada, Edson. E vinha sendo questionada por conta de que foi um jogador que chegou para essa reta final da Série D e teve alguns momentos machucado, né? Ficou fora de algumas partidas. Mas um cara que também não entrou bem, né, em alguns jogos, então é um cara que precisava dar uma resposta. E nesse jogo ele conseguiu. Ele entrou bem, ele se movimentou bem. Também porque o Santa estava mais presente, né, no campo de ataque. E aí, acho que um ponto-chave também para esse gol foi a entrada do Giovani, né? O Santa não estava conseguindo essas escapadas enquanto estava em campo o Renato e o Thiaguinho. Quando o Giovani entra, ele consegue fazer essas escapadas e o Santa fica mais presente no campo de ataque. E a jogada, ele vai muito bem ali, né? Dribla o marcador, faz o cruzamento. E aí o Ariel, com toda a experiência que tem, né? Um cara já rodado aí no mundo do futebol, esperou ali, viu a dúvida do zagueiro, né? Se deixava passar ou não. O Guilherme Paraíba acabou deixando a bola passar. E aí o Ariel estava bem presente ali na pequena área para escorar aquela bola para o fundo do gol. Uma vantagem muito importante, né, para o Santa, que agora, acho que é a primeira vez, né, que tem essa vantagem aí dentro do mata-mata. Contra o Sergipe perdeu o jogo de ida, e aí teve que buscar o resultado de volta na arena. O jogo contra o Altos empatou em casa, teve todo sufoco lá fora 0-0 e aí passou nos pênaltis. Dessa vez o Santa tem uma margem de erro para esse jogo da volta, né, consegue aí uma vantagem importante de ter um empate aí a seu favor para conseguir essa classificação. O Náutico fez um grande jogo no fim de semana contra o Ituano, né? Venceu por 3-0. E você esperava, Edson, o tamanho e a facilidade do Náutico na partida? Acho que o Náutico, mesmo com a troca de muitas peças, né, no time titular, ele conseguiu fazer com que o Ituano não chegasse com perigo, né? O Ituano era um time que precisava vencer, e se você analisar a partida, né, se você chega sem conhecer a situação das duas equipes, você pensaria que era o Náutico que estava precisando do resultado, porque o Ituano foi pouco competitivo, trouxe pouco perigo, né? Principalmente no primeiro tempo, eu não vi nenhum lance de perigo do Ituano, né? No segundo tempo foi que começou a chegar um pouco mais. Mas assim, acho que o Náutico não correu grande perigo dentro da partida e quando teve as oportunidades acabou aproveitando, né? Teve a cabeçada. Você esperava, Edson? Não, eu esperava porque acho que o time do Náutico vem muito bem na competição. Acho que independente das peças que entrassem em campo, acho que o Náutico teria a mesma postura, é um time muito bem treinado pelo Hélio dos Anjos e eu esperava que trouxesse muita dificuldade sim para o Ituano. Eu não esperava um Ituano tão apático, sabe, sem competir pela necessidade da equipe e precisar vencer para estar dentro do G8. Mas a atuação do Náutico eu esperava porque é a atuação que vem tendo em toda a competição sob o comando do Hélio dos Anjos. Incrível como o Hélio consegue manter o foco da equipe, né, Marcos? Por ser o Hélio, né? Pilhado como ele é, reclamando de tudo, né? Sempre querendo 100%. Então ele conseguiu, né? Colocar isso na cabeça do elenco, né? Não só do time titular, também do elenco, porque o Náutico jogou com várias reservas, né, no jogo de sábado. E aí, mesmo assim, o time manteve o ímpeto, pressionou, dominou o Ituano, né? Como o Edson disse. O Ituano mal chegou, né? O Ituano é um time fraco, né? Acho que o trabalho do Mazola precisa ser valorizado, né? Para mim é fraco esse time do Ituano. Ele chegou na última rodada com chance de se classificar, né? Acho que apostou em segurar no primeiro tempo e no segundo, num contra-ataque, tentar fazer um gol e se classificar, né? Mas o time foi muito... não conseguiu, né, ser reativo, só se defendendo e mal, né? Porque o Náutico teve 3, 4 chances no primeiro tempo, fora o gol que marcou com o Sam. Então acho que o Náutico no segundo tempo tirou um pouquinho o pé, né? Acho que só depois que o Hélio Borges entrou endiabrado, envenenado, o Hélio Borges, muita velocidade, e aí o Náutico recuperou aquele ímpeto e fez os 2 gols no final da partida, né? Mas dominou a partida. Acho que o Ituano teve 1 ou 2 chances de empatar aí no segundo tempo, mas o Náutico foi dominante, né? Vitória justíssima, e agora vamos pro pau, né? Agora... E que ruim, né, Marcos? Porque Sacramento aí, 3 nordestinos caindo para a Série D. Isso, né? 2 de camisa pesadíssima, né? ABC e CSA e o Retrô, que é um time emergente, né? Que o discurso é esse, Juninho, é lição, né? Lições que a vida deu aí pro Laércio, pro Salles, pro Jordão, pro Chúlio, todo mundo que passou por lá e tem ligação mais estreita com o Retrô, de que não é assim que as coisas funcionam, né? Só porque eu tenho estrutura, porque eu tenho dinheiro, eu vou conseguir fazer, mexer a hora que quero e vai dar certo. Não vai, né? Às vezes não acontece. Então, acho que a dica, né, que eu dou pro Retrô é procurar um melhor planejamento, né? Tanto de contratação, né? Tanto de mudança de técnico. A gente sabe que lá tem suas convicções, né? Mas, assim, às vezes não dá para ser tão aleatório e aí pagou um preço caro. A questão da formação de elenco também é importante, né? Houve muitas peças, houve muitas mudanças de peças do elenco ao longo da temporada e o planejamento realmente até na escolha do treinador, né? O Retrô, a gente lembra aqui que o Retrô mudou o treinador nos primeiros jogos da temporada, né? Na primeira rodada do Pernambucano, o Retrô já tinha feito a priira troca de treinador da temporada, né? E 2 jogos, né? Porque teve a Copa do Nordeste, né? Para a Copa do Nordeste, a primeira rodada do Pernambucano. Então, realmente, foi um ano que
houve muitas trocas, não só de treinador, troca no elenco também, e isso acaba afetando, né, o ambiente, por mais que você tenha uma boa estrutura, por mais que você tenha recursos para trazer jogadores, mas essas trocas assim constantes ao longo do ano realmente prejudicam muito o trabalho. E que sirva de ensinamento para o Laércio Guerra, né? Porque assim, que ele manda e que ele vai continuar mandando, a gente não tem a menor dúvida. Ele é o dono do clube e ele define as diretrizes. Mas uma coisa, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu acho que o treinador de futebol, quando vem jogar no Retrô, ele vem com duas metas. Uma é conseguir realizar o seu trabalho comandando o time, comandando o grupo. A outra é administrar uma relação com o Laércio. Porque essa relação, ela norteia as quedas do treinador muito rápido. Entendeu? Se eu brigar com o Laércio, mesmo que eu esteja fazendo um bom trabalho, eu saio do time. É incrível isso.